Saúde os irmãos com a paz de Cristo Jesus, amém? André, faz um favor para mim, André. Pega um pouco d'água para mim, sem gelo, por favor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Evangelho de João. Caneta, não. Cadê o lápis? Aqui é uma caneta. Tem caneta não, tem um lápis. Evangelho de João, capítulo 21, amém? Santo Deus. Amém, igreja? Nós vemos sempre as pessoas agora postando algumas coisas, e as pessoas postam, né, uma bênção, uma conquista, aí diz assim, depois vão dizer que foi sorte, nunca foi trabalho, né? Na verdade é que as pessoas elas só olham o segundo tombo. Eu sempre tenho falado isso para algumas pessoas. Elas nunca olham o primeiro tombo. O primeiro tombo é quando a pessoa acorda para seu trabalho. O primeiro tombo é o tanto de horas que ela leva trabalhando, estudando, orando, né? O primeiro tombo é aquele sacrifício, aquela dedicação daquela pessoa para aquela conquista. E quando a pessoa conquista, aí olha e fala assim, é sorte, né? Conseguiu na sorte, deu sorte, isso daí. Na verdade, irmãos, nós quando conquistamos, nós que somos cristãos, que somos servos do Deus Altíssimo, que somos evangélicos, nós conquistamos por causa da misericórdia do Senhor. É claro, tem o nosso esforço e a nossa dedicação, mas nós podemos ir além do que isso. Nós podemos avançar um pouco mais, desde que apliquemos a nossa fé, desde que passamos a confiar, né, mais nesse Deus e passemos a nos dedicar mais a Ele também. Eu não quero dizer que se você orar 24 horas você vai conquistar, você vai isso, vai aquilo, não. A bênção, ela é consequência de uma vida de obediência, uma vida de temor. A bênção ela é consequência de uma promessa que Deus nos fez. Ele diz que se nós quiséssemos e nós nos dedicássemos à obediência, nós comeríamos ou comeremos o melhor dessa terra. Eu li isso aqui na semana passada, se eu não me engano. Então, tudo vai depender do meu comportamento, do seu comportamento, da minha caminhada e da sua caminhada. E o livro de João, o título é Jesus e a Pesca Maravilhosa. Então, eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo... Não, vou ler 2. O versículo... Vou ler 3, melhor, vamos lá. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Eles responderam que não. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Amém? E eles lançaram e já não conseguiam recolher a rede, por tal quantidade era de peixe. Irmão, Jesus, ele se apresenta aos discípulos. Eles, de início, acho que pela distância também, eles não o reconhecem. Né? Mas quem andou com Cristo, quem anda com Cristo, quem está em Cristo, ele tem a sensibilidade no coração
ele tem a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e reconhecer a voz do Senhor. Se nós aplicarmos o nosso coração na palavra, na oração, nós vamos aprender a discernir quando é voz de Cristo e quando é vozes estranhas, quando é voz que não vem de Deus. Então, eles não reconhecem, mas o agravante não é só isso, eles não reconhecem ele visualmente e nem reconhecem ele pela voz. Não tem jeito. O engraçado é que, às vezes, nós ligamos, eu ligo para algumas pessoas e, de imediato, a pessoa já fala: oi, André, fala. Não tem nem como enganar. Disse: eu já sei que é você, André, fala aí. Reconhecimento de voz. E aqui os discípulos não o reconheceram. Irmãos, isso nos afeta nos dias de hoje. Porque por muitas e muitas vezes, Cristo ele nos chama, Cristo ele fala conosco, mas nós não conseguimos reconhecer a voz dele. Vê-lo impossível, porque para vê-lo teremos que suportar tal glória. E nós não estamos preparados para isso. Mas podemos senti-lo, podemos ouvi-lo falar. E creio que ainda nos dias de hoje, ainda que vivemos dias complicados, ainda que vivemos dias de apostasias, dias de não ter muitos compromissos com esse Deus, nós podemos senti-lo e ouvi-lo também, se nós dedicarmos o nosso coração a Ele. Agora, o mais interessante é quando ele pergunta para os seus discípulos se eles tinham alguma coisa de comer. Vocês têm algo para comer? Não, não temos. Pois eles já haviam pescado, eles estavam ali tentando e não encontravam o peixe, mas ele dá uma ordem: lança a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Irmão, trazendo para as nossas vidas, muitas das vezes Cristo, o Espírito Santo, ele está nos incomodando para nós tomarmos algumas atitudes e nós não tomamos tais atitudes. Muitas das vezes o Senhor ele está nos convidando a lançar a rede ao lado do barco, mas nós não conseguimos discernir a voz de Cristo e achamos que é a nossa mente, achamos que é a nossa carne, achamos que é algo do carnal nosso. Muitas das vezes despertamos pela madrugada e perdemos o sono e achamos que isso é insônia. Não conseguimos discernir que Cristo arrancou o sono para que nós venhamos ter uma noite de adoração e oração. Muitas das vezes o Senhor ele nos desperta pelo amanhecer bem cedo e não entendemos o porquê que acordamos às 5 da manhã. Muitas das vezes o Senhor ele nos impulsiona, irmãos, a ter uma noite inteira de despertar, mas nós não entendemos que Ele está nos mantendo acordados e achamos que estamos com insônia. E aí, em vez de lançar a rede nas orações, nós lançamos a rede em coisas que não nos levará a lugar nenhum. Aí nós achamos, pô, que insônia, né? Se eu pegar a Bíblia, eu vou dormir rápido. Então, se eu não vou nem pegar na Bíblia, porque aí eu fico até com vergonha, porque eu vou dormir logo. Mas eu vou ver um filme, eu vou ver uma série, ou então eu vou fazer outro. Mas menos nos dedicamos à oração. Nós não conseguimos entender. Irmãos, enquanto nós não discernimos a voz de Cristo, ou seja, melhor, enquanto nós não conseguimos reconhecer a voz do nosso Senhor e Salvador, dificilmente nós vamos conseguir uma pesca dessa. Dificilmente vamos conseguir alcançar alguns propósitos dos nossos corações. Dificilmente alcançaremos resposta para algumas questões. Dificilmente entenderemos a palavra do Senhor quando nós lemos e falamos assim, mas eu não estou entendendo nada. Mas se estivermos lançando a rede no lugar certo, quando Ele nos chamar, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai revelar a palavra. O Senhor, Ele diz no livro de Jeremias, lá no capítulo 29, Ele diz que
quando nós o buscarmos, e o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E ele se deixará ser achado por nós. Mas nos dias de hoje, irmãos, para as nossas vidas, parece que isso é muito impossível, parece que isso é coisa de outro planeta, mas não, isso é coisa para os dias de hoje. A palavra de Deus vai dizer que Cristo está à porta, Ele bate, Ele quer entrar, Ele quer cear contigo, comigo. E o mais maravilhoso, irmãos, é quando nós conseguimos entender que o Senhor Ele está nos chamando para uma noite de adoração, ou para um dia inteiro de adoração. É quando nós conseguimos entender que o Senhor não quer que façamos mais nada, a não ser nos dedicarmos à oração e o louvor e a palavra. Irmãos, vou te dizer uma coisa, toda vez que o Senhor te despertar, ou até isso já aconteceu comigo e acontece, é claro, meu irmão, em que você sentar no seu coração, você dizer assim, não, eu vou buscar o Senhor. Irmãos, vai vir milhares de adversidades, ou então vai vir inúmeros entretenimentos, ou então vai vir inúmeras ligações e inúmeros pensamentos. Aí nós precisamos, irmãos, ter um foco e dizer, Senhor, eu quero te adorar. Eu ouvi a tua voz me chamando e eu quero ir para essa adoração. Irmãos, eu quero ler, dizer, Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender, eu não vou sair daqui enquanto eu não entender. É dizer, Senhor, o Senhor me despertou, então eu vou ler, mas repreende todo sono, todo cansaço que não seja do Senhor, todo cansaço que seja cansaço maligno, que seja sono maligno, para tirar, irmãos, o foco da leitura, da oração, da adoração. Porque inúmeras das vezes, irmãos, quando você fala, vou pegar a Bíblia, irmãos, eu vou falar, é complicado, porque às vezes você dorme até em cima da Bíblia. Já está ali de prova, às vezes eu estou olhando, e quando outro dia a Isabela chegou lá, não foi, Isabela? Sogro, está dormindo, né? Não, estou meditando. Irmãos, olha só, é fato, irmãos, é guerra, é batalha espiritual. E nós vamos vencer essas batalhas de que forma? Nos dedicando à oração, insistência, irmãos. Pensa bem, irmãos, quando Jesus dá a ordem para esses discípulos, se eles desistem facilmente, falam assim, olha só, cara, eu não vou jogar. Primeiro porque eles não conheceram a Cristo, eles não sabiam nem quem estava falando. Eles poderiam falar, pô, esse cara está ficando doido, meu irmão. Nós estamos aqui o dia inteiro já, pô, né? A manhã toda. Vamos dizer que a manhã toda, porque estava na hora do almoço, vamos dizer assim. Estamos aqui a manhã toda, não conseguimos pegar nada. E pesca, irmãos, às vezes é insistência. Levei o Alexandre para pescar comigo, fomos pescar lula. Tomamos um caldo, pegamos 4 lula. Mas pegamos 4 lula por quê? Insistimos, senão não pegaria nada. De caiaque, irmãos, fomos do Arpoador até quase o posto 6, depois voltamos. Vai afundar esse caiaque, está entrando água. Meus irmãos, então é insistência, é persistência. É você ter força de vontade em alcançar algo que para muitos é impossível. Vamos dizer assim, irmão, para ouvir a voz, nem para ouvir a voz, não vou ir muito longe não, mas para muitos é impossível, muitas das vezes, entender um capítulo do livro de Ezequiel, ou do livro de Zofonias, ou então do livro de Zacarias, que são livros complexos, que são livros complicadíssimos. Então, irmãos, para obter essa revelação vai ter que ter dedicação, persistência, insistir, falar, Senhor, não abro mão, eu quero entender, me revela. Agora, irmãos, não adianta eu sentar meia hora, não adianta eu sentar 15 minutos e ler e falar assim, Senhor, isso não é para mim, não. Irmãos, o Senhor ele tem chamado para todos nós. Não tem essa de que, fez teologia, não fez, o cara é doutor nisso, o cara é... Não. Se o Senhor, ele achar graça em você, se o Senhor, ele vê em você o interesse por obter aquela revelação, se ele vê a insistência na sua vida, se ele vê a perseverança em buscar a face dele, ele vai te revelar. Ele vai falar contigo. E o mais maravilhoso, você vai alcançar.
Então, muitas das vezes, irmãos, nós nos fazemos fracos. Muitas das vezes nós dizemos, não, isso não é para mim. Não, irmão, se subiu ao seu coração, se o Senhor ele fez florescer no seu coração, pode ter certeza que você pode alcançar, irmãos. Agora, não adianta nós queremos alcançar do dia para a noite. Foi como nós estávamos estudando na escola dominical. Quando eu falei que Daniel foi para a cova do leão com 85 anos, né? 85 anos. Alguns falaram assim, mas eu pensei que ele tinha ido mais jovem. Irmãos. Então, para Daniel, até ele chegar àquela situação, irmãos, e obter aquela revelação, ver o anjo segurando, fechando a boca do leão, foi muita caminhada, foi muita pedra que ele teve que passar por cima, foi muita muralha que ele teve que botar no chão, ou então escalar. Para Daniel ter aquela visão do anjo que diz, Daniel, né, maravilha, né? Ele diz, Daniel, quando tu estava orando, né, o Senhor me enviou como resposta, mas eu estive batalhando contra o príncipe da Pérsia, eu estava sozinho, ninguém veio para me ajudar. Mas o anjo do Senhor, Miguel, veio a mim e me ajudou, eu vim trazer. Meu irmão, presta bem atenção, Daniel já não estava mais com 85, já estava com quase 90 anos. Então, irmãos, muitas das vezes, nós queremos que a coisa aconteça do dia para a noite. E nós queremos que a coisa aconteça sem ter, vamos dizer assim, sem ter experiências com o Senhor, ou seja, vida com Cristo. Porque ter vida com Cristo, muitas das vezes, irmãos, vai ser você vivenciar coisas sobrenaturais. Vai ser você ter uma vida de oração, então uma vida de obediência. E muitas das vezes, irmãos, tem até alguns irmãos, tem até pessoas que vivenciam coisas extraordinárias ou coisas espirituais, mas mesmo assim continuam abrindo mão desse Cristo. Mesmo assim continuam abrindo mão desse evangelho, mesmo assim continuam abrindo mão de ter um compromisso sincero com esse Senhor. Continuam dizendo, não, isso não é para mim, Senhor, eu sou tão pequeno, não acredito que o Senhor me escolheu. Não, o Senhor ele nos escolheu. O Senhor ele nos separou. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor ele te chamou, ele te escolheu. Não tem jeito, eu não posso achar, irmãos, que porque eu estou meramente sentado em uma cadeira só ouvindo a palavra e eu não tenho nenhuma função dentro da igreja, que o Senhor ele não vai se revelar a mim. Eu não posso achar, irmãos, porque por eu ser uma pessoa de poucas posses, de pouco entendimento, que o Senhor ele não vai falar comigo e não vai me dar coisas grandiosas. Irmão, não tem jeito. O Senhor, ele deixa bem claro, quando vocês me buscarem, e me buscarem de todo o vosso coração, vocês me encontrarão. Irmão, aonde você tem lançado a sua rede? Como você tem lançado a sua rede, como tem sido a sua vida de busca, como tem sido a minha vida de busca. Irmãos, aonde nós temos lançado a nossa rede, o Senhor ele está nos chamando. Ele está dizendo, lança a rede de oração, vai buscar em oração. Lança a rede de oração não, mas se lance em oração. Se lance em buscar a minha face, se lance em buscar entendimento da minha palavra. Se lance em buscar crescimento espiritual, santificação de vida. Se lance em buscar temor e obediência. Quando a Bíblia ela diz que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Então, irmãos, não adianta nós querermos algo de Deus sem ter uma vida de busca e principalmente de obediência. Irmão, pode ver que aí eles dizem assim, e eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Aí entra a história, do que vão dizer, foi sorte. Irmãos, ninguém vê quando você abre mão de estar em alguns lugares para estar estudando a palavra. Ninguém vê quando você abre mão de estar em algum recinto, vamos dizer, em aniversários, algumas comemorações, para estar dentro da casa do Senhor, se dedicando à obra do Senhor. Ninguém vê, irmãos,
quando você deixa de dormir, passa a noite em claro, como nós vimos a pastora falar muitas das vezes, para buscar a face do Senhor. Mas quando a benção chega, foi sorte. Ninguém diz, não, essa mulher, esse jovem, esse homem tiveram uma vida de oração. Eles fizeram por onde? Ninguém diz, Daniel, não. Daniel foi agraciado pelo rei, ele tinha mordomia, não, irmão. Para ele sobreviver na cova dos leões, irmãos, ele teve que batalhar muito. Se Daniel não tivesse uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de temor, os leões tinham devorado ele. Mas o mais maravilhoso é que ele diz, ó rei, o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Então eu creio assim, acredito nisso, porque se não fosse, ele não tinha dito isso. Ele viu o anjo ali segurando, dando ordem para aqueles leões. Fecha a boca, meu irmão, ninguém vai tocar no meu servo. Irmão, tem um Senhor. Irmãos, tem um Senhor que está disposto a nos guardar e a nos livrar. Não tem jeito. Ou nós cremos, irmãos, ou nós vamos perecer. Ou nós cremos, ou então não vamos avançar. Ou nós cremos, irmãos, ou então vamos viver a mesma vida, o resto, até o findar dos tempos para nós, até a volta do Senhor, até o Senhor nos recolher. Agora, se eu me disponibilizar a buscar esse Senhor e a buscar os meus objetivos em Cristo, eu vou poder dizer, como Paulo disse, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não tem jeito, ou então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, não vai ser por minha força, não vai ser pelo meu intelecto, não vai ser pelo meu braço, não. Posso ser o camarada mais forte que for, mas se não for na força desse Deus, na força do Senhor, eu não vou avançar. E eu vou te dizer outra coisa, se não for debaixo de oração e vida de santidade, nós não iremos avançar. Não tem jeito, irmãos. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor um pouco mais. Eu sempre, às vezes eu estou meditando a respeito disso, eu me lembro de um pastor que antes de vir a óbito, ele falou, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, santifique-se um pouco mais, busque um pouco mais, ore um pouco mais. Irmãos, nós precisamos disso. Só quando nós nos dedicarmos a isso e entendermos que isso faz parte da nossa vida, ou que isso é necessário para as nossas vidas, é que passaremos a entender e ouvir a voz desse Deus. É que vai chegar o momento em que, quando perdermos o sono, vamos dizer assim, o Senhor, Ele quer falar comigo. Então, Senhor, eis-me aqui. Vamos passar a fazer como Samuel fez. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta, o teu servo te ouve. Não tem jeito. Ou então, irmãos, não vamos fazer como os discípulos. Vem aqui, chega aqui, vamos ali comigo. Fique aqui enquanto eu vou orar, mas vigiai aí, orai aí. E vamos continuar ali orando, vamos continuar em perseverança na vigilância. Não vamos dormir. Irmão, muitas das vezes nós fazemos como os discípulos de Cristo fez, aqueles 3 que foram ao Getsemane com ele para oração. Para o Getsemane não, para o Monte das Oliveiras para oração. Jesus vai à parte a orar e diz para ele, ficai aqui em oração, orai por mim. Os dias que são vindouros são maus. E quando Jesus volta, ele encontra Pedro, João e Tiago dormindo. Irmão, não fique dormindo mais. Expulsa esse sono maldito, esse sono... Irmãos, é só pegar na Bíblia. Todos aqui já passou por isso. Né? Às vezes é chegar no culto. Vou falar para os irmãos. Sexta-feira, irmãos, eu estava sentado ali, estava brabo. Falei, misericórdia, o que é isso? Calma aí. Tem alguma coisa de errado. Sério, irmão. Aí eu clamei ao Senhor. Aí ontem nós chegamos para a oração aqui, eu sentei aqui, estava sem sono nenhum. Mas foi só eu sentar, já estava quando eu falei, estou cochilando, misericórdia. Eu repreende. Irmãos, aí entra a autoridade espiritual no nome de Cristo.
Senhor, repreende esse sono em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos entender que não é cansaço físico, é batalha espiritual. Nós precisamos entender que quando nós prostramos os nossos joelhos, quando nos colocamos a orar ao Senhor, os céus se abrem, o inferno se estremece, o inimigo de nossas vidas, ele diz, não, lá vai ele orar, então tem que lutar para impedir a sua bênção. É como Daniel, o anjo fala, ó, quando você estava orando, quando você sentou no seu coração a não se contaminar, eu recebi uma ordem do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz, né, irmãos? Eu estou dando uma ilustração, né? Vamos dizer que eu recebi uma ordem do Senhor e vim para trazer tal revelação, para trazer tal bênção. Mas olha só o que o anjo diz, mas o príncipe da Pérsia se colocou contra mim, se pôs a batalhar. É mais ou menos assim, irmãos. A irmã Fernanda, ela dobra o joelho para orar. Aí ela está orando lá pela bendita obra dela, né? Está acirrado, está aquela coisa. Aí o inimigo diz assim, já está ela orando, mas eu vou lá, vou tentar impedir. Ele vai entrar com tudo, vai entrar. Meu irmão, ele não entra com florzinha, não, ele entra de carrinho para quebrar a perna. Ele diz, não, agora é aquela história, meu irmão. É eu ou ela não vai orar, não. Aí vem aquele cansaço que parece cansaço físico, mas não, irmão. É batalha espiritual. É o cansaço espiritual que bate. E aí nós temos que, né, perseverar na oração. Eu tirei, acho que foi segundo, agora não lembro. Eu não estou lembrado, mas eu tirei um dia desse aí para orar de noite, na madrugada. Eu falei, vou tirar essa noite de oração. Irmão, vou te dizer. Enquanto eu estava ali esperando para a Joelma, né, se recolher para os aposentos dela para dormir, né, para ela ir para o quarto, eu estava tranquilo. A Joelma foi, que eu dobrei o joelho, já veio o sono. E eu estou orando, mas aí de vez em quando eu despertava meio assustado, falava, a gente estava dormindo. Aí eu falei, vou levantar, vou orar de pé, que aí de pé ninguém dorme. Mas mesmo assim, irmão, de vez em quando vinha um cansaço que parecia que eu ia cair. Eu falei, misericórdia, falei, Senhor, olha só, irmãos. Falei, Senhor, estou cansado mesmo, vou dormir. Aí, olha só como é que é a coisa. Aí eu fui e deitei. Deitei para dormir. E cadê que dormia? Falei assim, diabo, tu é safado, mas eu vou levantar de novo, vamos orar. Irmãos, deitou, o sono foi embora, irmãos. Aí você vê, aí é que falta, né, às vezes, é o que eu estou falando, não adianta, irmãos, não é porque eu estou aqui. Isso é com todos nós, falta o discernimento. É a hora de dizer, Senhor, repreendo esse sono em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu tirei essa noite aqui, eu separei essa noite para orar e eu vou passar a noite orando. Eu tirei esse dia para... Irmãos, eu tirei esse dia para ler, eu vou passar o dia lendo, eu não quero que o meu telefone toque. Se não quer que toque, é fácil, desliga. Acabou, não tem jeito. Mas aí eu não consigo, irmão. Né? Aí eu falo assim, não, pô, de repente a Joelma vai me ligar, olha só, já penso na Joelma, Joelma pode me ligar, né? Mas nada, irmãos, é que não consegue ficar sem o raio do telefone. Então, irmãos, Deus, ele está nos chamando. Cristo, ele está nos dando uma ordem. Ele está dizendo, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, pode me buscar, porque eu estou bem perto, vocês vão me encontrar. Ele está dizendo, pode me invocar, que eu estou bem pertinho de você, eu estou ouvindo o teu clamor. Irmãos, não adianta, irmãos. Cristo, ele está conosco. Mas não é que ele precise, ele quer ouvir o nosso clamor. Mas não é um clamor, irmãos, de um dia assim, de um dia de clamor e 10 dias sem clamor, não. Irmãos, a nossa vida muitas das vezes é assim. É um dia clamando, 10 dias de descanso. Irmãos, é um dia de leitura e 4 sem Bíblia. Né? É um de jejum e 30 sem jejum. Irmãos. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida de sequência de oração, sequência de jejum, sequência de leitura de palavra. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui, irmãos, não estou falando assim, meu irmão, eu estou nessa vibe. Não, eu não vou falar para vocês que eu estou, não estou, não, irmãos.
Não estou falando sério. Quando eu comecei a ler e quando eu coloquei o meu coração nisso, eu falei, Senhor, há muito tempo que eu não tenho uma sequência grande de jejum e oração. Então isso precisa ser mudado. Estou dizendo que eu não oro, eu oro. Ao acordar, ao dormir, eu oro. Mas estou dizendo ter dias sequenciais, de dizer assim, Senhor, hoje vai ser para o Senhor, o Senhor amanhã é para o Senhor, a semana inteira é para ti, Senhor, não, o mês inteiro eu vou tirar de oração, eu vou tirar de leitura, de estudo. Irmãos, Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele entrará e ceará. Você quer vivenciar, você quer experimentar o sobrenatural? Busque Ele incessantemente, orai sem cessar. Você quer viver algo sobrenatural, você quer ter experiência com Deus, você quer vivenciar Deus em sua vida, busque Ele incessantemente, leia a palavra incessantemente. Não tem jeito. Aí nós vamos obter experiências com esse Cristo. E nós vamos poder dizer, eu tenho experiência com o Pai. E aí, irmãos, não vai ser qualquer coisinha que vai nos abater, não. Não vai ser qualquer enfermidade, não, irmão, não vai ser qualquer luta, qualquer peleja que vai nos colocar para baixo, não. Como eu estava, imagine só, irmãos, se Daniel, quando o rei fala, Daniel, infelizmente, meu querido, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, eu busquei todos os recursos, contratei os melhores advogados para não ter que te lançar na cova do leão, mas não tem jeito, é o edito, eu assinei, não posso quebrar. Daniel, ele não dá um pio, ele diz, amém, vamos embora. Imagine quando ele diz, você não vai me adorar não? Não vai não, né? Então aquece a fornalha aí, aquece mais, aquece mais. Agora amarra esses camaradas aí, mas o que os caras falam? Ó, pode ficar sabendo, rei, que nós não vamos te adorar. Pode ter certeza de uma coisa, nós não nos prostraremos diante da estátua que você mandou fazer. É a mesma coisa, Daniel, não, eu vou, tá bom. Fazer o quê? Não tem jeito. Né? Se o leão comer, eu vou para Cristo, não tem jeito, eu vou para o Pai Celestial. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o Deus a quem eu sirvo, Ele há de me livrar. Daniel, ele não fala isso, mas eu creio que no seu coração estava isso. E até no coração do rei, porque o rei diz, Daniel, que o Deus a quem tu tens servido, que Ele possa te livrar dos leões. Irmãos, o Deus a qual nós temos servido, se você se demonstrar interessado por Ele, Ele vai se demonstrar interessado por você também. Olha só, irmãos, o maravilhoso é, nós muitas das vezes não mostramos tal interesse por esse Deus, mas Ele em todo tempo tem estado com as suas mãos estendidas sobre nós. Ainda que a humanidade muitas das vezes tenha o negado, Ele tem livrado muitos da morte, muitos da sepultura e muitos de outros males. Então nós temos um Deus que é misericordioso e que quer nos livrar de todo conflito. Ou então, melhor dizendo, Ele não quer nos livrar não. Porque Ele diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós teríamos que ter bom ânimo. Então Ele quer que nós passamos pelo mar revolto, pelo meio do vento, ou pelas dificuldades, cantando cânticos de aleluia, cânticos de graça, dando glórias a Ele, dizendo, Senhor, estou aqui, mas eu não abro mão de você. Foi como eu estava lendo no livro dos mártires. O camarada diz, olha só, meu irmão, tu não vai negar. Não vou negar. Tem certeza? Não vou negar, meu irmão. Em todo tempo esse Deus não me fez mal nenhum, ainda que eu merecesse, Ele só me fez bem, então pode me lançar nos leões, eu não estou nem aí, porque hoje eu vou me encontrar com o meu Redentor. Irmão, não importa a luta, o nosso Deus está conosco. Não importa a peleja, a dificuldade, o nosso Deus está conosco. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua infinita graça e misericórdia. Agora te pedimos, ó Deus, nos dê um ouvido sensível e um coração cheio de sensibilidade para ouvir a Tua voz. E nos dê, Senhor Deus da glória, o discernimento, Senhor, de quando o Senhor está nos chamando. Senhor,
Que quando o Senhor nos despertar nas madrugadas, Senhor, que não venhamos mais dizer em nossos corações que estamos com insônia. Que quando o Senhor nos despertar nas madrugadas, Senhor, não venhamos mais deixar de orar e buscar refúgio em outros lugares, lançar as redes em coisas que não convêm, em entretenimento, em filmes, em tantas outras coisas, em redes sociais, não, Senhor. E venhamos lançar a rede, Senhor, nas orações. E venhamos lançar a rede na Sua palavra. Que venhamos, ó Senhor, nos prostrar diante de Ti e dizer: Senhor, eis-nos aqui, fala que o Teu servo escuta, o Teu servo ouve. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, nesses dias, Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração, para que possamos, ó Pai, encontrá-lo, para que possamos, ó Senhor, achá-lo. E, Senhor, te pedimos, Senhor, se permita, Deus, permita que venhamos te achá-lo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, assenta em nosso coração, coloque a certeza de que, Senhor Deus da glória, ainda que estejamos em mar revolto, ainda que estejamos em luta, o Senhor está conosco, aleluia. O Senhor não nos abandonou, nem nos abandona. Então, Pai, continue nos sustentando, nos guiando e nos fortalecendo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Aleluia.